Vamos falar agora de resistores. Resistores são caracterizados por uma grandeza física que mede a oposição ou dificuldade, oferecida pelas partículas que os constituem à passagem da corrente elétrica. Então aqui nós temos um exemplo de vários tipos de resistores. Então fica difícil desenhar aqui no papel, todo esse tipo de resistor aqui. Então a gente costuma representar os resistores de duas formas. A primeira delas é uma linha contínua com um serrilhado aqui, ó. Essa representação aqui é a nomenclatura americana. E o resistor, normalmente, ele tem um valor da sua resistência, nós chamamos de R. Tá? A outra denominação, outra representação, é a nomenclatura da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que representa o resistor dessa forma, como um retângulo, e ele também tem o valor da sua resistência. Então, todo resistor tem dois terminais. Esses pedacinhos aqui que está desenhado aqui são esses terminais aqui, ó, do meu resistor, esses terminaizinhos metálicos, aonde um resistor é submetido a uma diferença de potencial. Então, nós vamos definir aqui como resistência elétrica R do resistor o quociente da DDP entre seus terminais e a corrente I que o atravessa. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, esse resistorzinho que eu desenhei aqui agora, e eu submetê-lo a uma diferença de potencial, significa dizer que eu vou ligar ele aqui a uma fonte de energia, Pode ser uma pilha, por exemplo. Então aqui, ó, entre os seus terminais, eu vou conectar uma DDP, uma diferença de potencial. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Quando eu ligo o resistor a uma diferença de potencial, automaticamente eu vou ter uma corrente elétrica circulando por esse resistor aqui, ó. Vou ter uma corrente I aqui, ó, circulando. Então, sendo aqui o extremo A do meu resistor e aqui o meu extremo B. Então, a resistência R do meu resistor, ela é dada pela razão entre a DDP que você aplicou ao resistor e a corrente elétrica que está circulando nesse mesmo resistor. Essa expressão aqui nós chamamos de primeira lei de Ohm. Tá? Então vamos lá definir aqui. Ela é mais comumente escrita da seguinte maneira: a DDP é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Então ela é mais conhecida, escrita dessa forma aqui, ó. Então essa daqui, ó, a primeira lei de Ohm. Ohm, na verdade, foi um físico alemão chamado George Simon Ohm que fez os estudos sobre resistência elétrica aí. Então, de uma maneira geral, a resistência elétrica de um resistor depende tanto da sua natureza, do material que ele é feito, das suas dimensões, como da sua temperatura. Portanto, em geral, a resistência de um resistor é uma grandeza que varia. Aqui, por exemplo, nessa fotografia, eu tenho um resistorzinho aqui, ó, que tem um botão, que é um resistor variável. Aqui é um exemplo de um, aqui é outro resistor variável, aqui é mais um resistor variável, aqui é outro resistor variável, enquanto que os demais têm valor fixo. Tá? Os fios metálicos que fazem parte de um circuito elétrico também têm uma resistência elétrica, ou seja, eles também funcionam como resistor. Eles oferecem uma certa resistência à passagem da corrente. Ocorre, porém, que normalmente a sua resistência é muito baixa, tendendo a zero, quando comparada com a resistência dos demais resistores envolvidos lá no circuito. Então a gente considera praticamente que a resistência dos fios ela é desprezível. Tá? Então a primeira lei de Ohm diz exatamente isso. Agora, um resistor é considerado ôhmico quando ele obedece essa primeira lei de Ohm aqui. Ou seja, significa dizer o seguinte: se num determinado resistor eu aplico uma DDP, que eu vou chamar de U1, e aí eu divido essa DDP pela corrente correspondente que está passando nesse resistor, vai ser I1 a sua intensidade. Divido isso aqui, aí eu encontro um valor. Aí eu altero a DDP agora, Antes de eu colocar isso igual aqui. Eu altero essa DDP para U2. Então vai passar uma outra corrente que eu vou chamar de I2. Altero de novo a DDP para U3. Vai passar uma outra corrente nesse meu resistor que eu vou chamar de I3. Se essa razão for sempre igual, ou seja, ela se manter constante, e essa constância aí é a própria resistência do meu resistor,
Então, esse resistor é considerado o resistor ôhmico. Tá? Então, ele obedece à primeira lei de Ohm. Tá? Então, eu posso até afirmar que a intensidade da corrente elétrica que percorre um resistor é diretamente proporcional à DDP entre os seus terminais. Então, um resistor que é considerado resistor ôhmico, ele tem que obedecer a essa primeira lei. E se eu for colocar isso num gráfico, né? Aí eu vou ter um gráfico de DDP por corrente. Então, se eu pegar aqui o eixo das minhas DDPs e aqui o eixo das correntes, então eu tenho aqui, ó, DDP e aqui corrente. O que vai acontecer aqui? Para cada DDP que eu encontrar, então, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Eu tenho ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Ficou um pouquinho poluído aí. Para cada DDP que eu colocar aqui, eu vou ter um valor de corrente correspondente. Ó. Então, para a primeira DDP aqui, eu vou ter a corrente que eu vou chamar aqui de I1. Então, aqui vai ser ó, I1. Para a segunda DDP, eu vou ter ó, I2. A terceira, I3. Vamos colocar logo para a quinta aqui. Para a quinta DDP, ó, aqui I5. De tal maneira que, construindo esse gráfico aí, eu vou ter a seguinte situação. Ó. Vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. Aqui fica um pouquinho torto, né? Vai vir aqui. Então, ou seja, o meu gráfico aí vai ser uma reta crescente. Essa reta vai ser, ela vai começar aqui no zero e ela vai crescer aqui, ó. Vai ser uma reta dessa forma aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, o meu resistor é ôhmico. Então, isso aqui é o gráfico que representa a minha primeira lei de Ohm, que é DDP igual a resistência vezes corrente. Bom, existe uma propriedadezinha, né? Essa reta aqui, ela tem uma inclinação em relação ao eixo aqui, né? Tem uma inclinaçãozinha. Deixa eu colocar aqui uma reta auxiliar, só para nos auxiliar aqui. Ela vai ter aqui, ó, um ângulo. Esse ângulozinho aqui, que faz um ângulo alfa. Então, a propriedade me diz que a tangente desse ângulo alfa, ela vai ser numericamente igual à resistência. Até porque a tangente que é cateto oposto sobre adjacente. Ó. Então, tem aqui ó, DDP sobre corrente. Tá? Então, o resistor, para ele ser ôhmico, ele tem que obedecer essa lei aqui. Existem resistores que não são ôhmicos, porque a resistência dele não depende apenas da variação da DDP e corrente, depende, por exemplo, da variação da temperatura, da pressão. Esses resistores são ditos não ôhmicos, tá? E nós não vamos estudá-los aqui no ensino médio. Isso aí, quem for fazer um curso de engenharia, de física, aí vai estudar esse tipo de resistor. Aqui para nós, todo resistor será ôhmico. Bom, como a primeira lei de Ohm, né? Ela também pode ser escrita como sendo da seguinte forma: a resistência de um resistor é igual à razão entre a DDP sobre a corrente. A DDP nós medimos ela em volts e a corrente em amperes. De tal modo que a resistência elétrica ela é medida em ohm, em homenagem lá ao alemão George Simon Ohm, e nós representamos pela letra grega ômega. Tá? Então, a unidade de medida de resistência elétrica é o ohm, e ela é representada pela letra grega ômega. Em muitos casos, nós vamos usar aqui os múltiplos e submúltiplos, né? Então, por exemplo, aqui, os múltiplos e submúltiplos mais usuais, né, mais utilizados, mais comum de você encontrar, são esses dois aqui, ó. Nós temos o mega ohm e o micro ohm. E também temos um que não apareceu aqui, que é o quilo ohm, né? Vou até acrescentar aqui do ladinho. Então, ó, 1 quilo ohm, 1K ohm. Isso aqui é 1000 ohms. Então, isso aqui vai ser 1
quilo ohm. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 1000 ohms. Alguns livros costumam usar, ao invés de usar ohm, usa a letra R, 1R, 2R, mas essa nomenclatura aí não é utilizada, não é aceita, digamos assim, né, pelo Sistema Internacional de Unidades. Então vamos pegar agora uns exemplozinhos aqui, para a gente poder se divertir um pouquinho. Primeiro exemplo aí, ó. Um resistor é submetido a uma DDP de 100 volts e, nessas condições, é atravessado por uma corrente de 2 amperes. Aí ele pede para determinar a resistência elétrica do resistor, a intensidade da corrente que o atravessa, caso a DDP passe a valer 200 volts, e a potência dissipada pelo resistor nas condições do item B. Então vamos lá, ó. Na letra A. Bom, primeira coisa aqui, ó, o resistor ele está sujeito a uma DDP, né, ele é submetido a uma DDP de 100 volts e ele é atravessado por uma corrente I de 2 amperes. Então, na letra A aqui, ó, ele quer a resistência desse resistor. Basta você usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, mas nós vamos escrevê-la assim, ó, a resistência do resistor R, ela é a razão entre a DDP pela corrente. Ó. Então, se a DDP é 100 volts e a corrente é 2 amperes, a resistência do meu resistor vale 50 ohms. Então, aqui eu já encontrei a resposta da letra A. Lembrando que esse valor aqui ele não muda, ele é constante, tá? Se eu mudar a DDP aqui, vai mudar a corrente, mas a razão vai manter-se em 50 ohms. Na letra B, a intensidade da corrente que o atravessa caso tenhamos a DDP de 200 volts. Então eu vou usar de novo a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Só que como ele quer a corrente, eu vou usar que a corrente é a razão entre a DDP pela resistência do meu resistor. Então a DDP agora é 200 volts na letra B. Ó. Então eu vou ter 200 volts dividido pela resistência que é 50 ohms. Então isso aqui me dá uma corrente elétrica de 20 dividido por 5, né, de 4 amperes. Ó. Então já encontrei aqui a minha corrente elétrica nas condições da letra B. Já a letra C, ele quer a potência dissipada pelo resistor nas condições da letra B. Pois bem, a resistência do meu resistor continua valendo 50 ohms e a corrente elétrica aqui, como é nas condições da letra B, ela vale 4 amperes. A potência ela é DDP vezes corrente. Tá? Porém, a DDP não é resistência vezes corrente? Então, eu posso escrever aqui, ó, R vezes I, isso aqui é a DDP, vezes I de novo. Então, a potência também pode ser encontrada como R vezes I ao quadrado. Logo, a potência dissipada, que é o calor, né, gerado, né, do resistor, ele vai ser o valor do resistor vezes o quadrado da corrente. Ó. Isso aqui é a potência dissipada. Lembre-se que o resistor ele possui uma resistência que se opõe à passagem da corrente elétrica. E isso faz com que o resistor aqueça, transformando energia elétrica em energia térmica, através do chamado efeito Joule. Tá? Então, o efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica. O resistor faz isso com exclusividade, é só o que ele sabe fazer. Então, a potência dissipada aí, ó, que eu vou até colocar um Dzinho aqui de dissipado, vai ser a resistência do meu resistor, que é 50 ohms, vezes a corrente ao quadrado. Como é nas condições do item B, a corrente vale 4 amperes. Então, vai ser 50 vezes 4 ao quadrado. Então, eu vou ter 50 vezes 16. Então, 50 vezes 16, isso aí me dá uma potência de 800 watts. Então, esse resistorzinho aí ele vai gerar muito calor. A taxa de calor que é gerada com o tempo é de 800 watts. Pronto, resolvido a letra C. Bom, segundo exemplo, nós temos um fio condutor é feito de tungstênio, cuja resistividade é igual a 5 vezes 10 a menos 2 ohms por milímetro, aliás, ohms vezes milímetro quadrado por metro. Determinar o valor da sua resistência elétrica, sabendo que seu comprimento é de 100 metros e que a área da sua seção transversal é de 0,40 milímetros quadrados. De uma forma geral,
a resistência elétrica ela é a razão entre DP pela corrente. É o caso mais geral possível. Porém, nesse caso aqui, eu tenho um pedaço de fio e eu não tenho DDP que está passando por esse fio, nem sei qual é a corrente que está circulando, nada disso. Então, a primeira lei de Ohm, que é essa daqui, ó, ela é mais geral possível, nessa situação aqui, ela não pode ser usada. Agora, existe uma lei, digamos assim, exclusiva para fios, né? Quando eu tenho aqui, ó, vamos tentar rascunhar aqui agora. Vamos supor que eu tenha um fio, né? Um fio condutor aqui. Eu vou desenhar ele aqui um pouquinho exagerado na sua espessura. Então eu tenho aqui agora, ó, um fio. Então esse fio ele vai ter um certo comprimento aqui. Então vamos desenhar aqui. Aqui fica um pouquinho fora do prumo. Então aqui eu tenho um fio. Um pedacinho de fio, arame, algum material condutor, mas que esteja na forma de fio. Aí eu vou pegar esse fio aí e vou submetê-lo a uma diferença de potencial. Então aqui está os terminais, assim, onde eu posso ligar uma DDP aqui. O que vai acontecer aqui se eu ligar uma DDP aqui? Eu vou ter uma corrente elétrica atravessando o fio também vai esquentar. Como esse fio ele é feito de um certo material, esse material é caracterizado pela sua resistividade. Nós representamos pela letra grega Rho. Então, Rho é a resistividade do material que o fio é feito. Um fio de cobre não tem o mesmo comportamento elétrico que um fio de ouro, um fio de platina, um fio de ferro, tá? Não tem. Esse fio aqui, ó, ele possui um comprimento também. Esse comprimento, tá, é o tamanho do fio em questão. Então, vamos delimitar aqui o tamanho desse fio. Então, esse fio vem mais ou menos daqui até aqui, ó. Então, ele vai ter um comprimento. Esse comprimento aqui nós chamamos de L. É o comprimento do fio. E ele, claro, né, ele vai apresentar uma certa dificuldade à passagem da corrente elétrica, e essa dificuldade é a resistência do fio. A resistividade, representada pela letra Rho, é uma propriedade que depende do material que o fio é feito. Tá? Então, a resistividade é uma característica do material que o fio é feito. Tá? Então, essa é a diferença de resistividade para resistência elétrica. Então, a resistividade, ó, vou escrever aqui, resistividade elétrica. Isso aqui é uma constante que depende do material que o fio é feito. É uma constante, é um valor constante. E é a resistência. Claro que se eu soubesse a diferença de potencial que esse fio está submetido e a corrente elétrica que passa por ele, era só usar a primeira lei de Ohm aqui numa boa. E eu calcularia a resistência. Mas nesse caso eu não sei. Então a resistência elétrica para fio, a resistência R de um fio, ela é dada pela seguinte expressão: Rho, que é a resistividade, vezes o comprimento desse fio sobre a área da secção transversal. A secção transversal é eu pegar o fio aqui, ó, e cortar ele aqui, ó, fazer um corte aqui 90 graus. Ó. Aí essa área aqui é a minha área da secção transversal. Ela está relacionada com a espessura do fio. Então, quanto mais grosso for o fio, tá, menor vai ser sua resistência elétrica. Então, mais facilidade a corrente elétrica vai atravessar esse material. Quanto mais fino for o fio, maior vai ser a dificuldade que a corrente elétrica vai ter de passar por esse material. Tá? E como a potência dissipada é diretamente proporcional à resistência, quer dizer, quanto mais fio for fino, maior a tendência dele aquecer, gerar calor. E esse calor pode causar a destruição do próprio fio. Se você observar na sua casa, muitos aparelhos que consomem muita energia, eles têm o fio, né, que ligado na tomada bem grosso. Tá? Agora, já os aparelhos que não consomem tanta energia assim, o fio já é um pouco mais fininho. Então, se você for observar lá o cabo de energia que sai da máquina de lavar roupa, da chapinha elétrica, do secador de cabelo, do ferro elétrico, do forno elétrico, você pode ver que ele é bem espesso, ele é bem grosso. Porque o fio tem que ter uma resistência pequena para não gerar muito calor. Agora, aparelhos que não consomem tanta energia assim,
O fio já é um pouquinho mais fininho. Então, nesse caso aqui, ó, desse exemplo, agora vamos resolvê-lo, já que introduzimos aí essa fórmula. Essa equaçãozinha aqui, ó, ela se chama segunda lei de Ohm. Só que ela é específica para fios, tá? Fios. Enquanto que a primeira lei é o caso mais geral possível, a segunda lei só serve para fios. Então, no presente exemplo aqui, ó, o meu fio condutor, ele tem a resistividade Rho, né, que é 5 vezes 10 a menos 2 ohms vezes milímetros quadrados, dividido por metro. O comprimento desse fio é um comprimento de 100 metros, então ele tem 100 metros de comprimento. E ele tem a área da sua secção transversal igual a 0,40 milímetros quadrados. Pronto, eu retirei os dados do meu enunciado. Agora vamos substituir na segunda lei de Ohm e verificar se está tudo ok, e achar o resultado correspondente. Bom, eu tenho aqui ó, ohm, milímetro quadrado, metro, milímetro quadrado. Será que eu vou precisar converter alguma coisa? Bom, na dúvida, sempre substitua as unidades de medida na equação. E aí você vai cortando lá, operando como se fossem variáveis, e a que sobrar é que vai ser a sua resposta final. Aí você verifica se as unidades que sobrarem são condizentes com a grandeza que você está calculando. Então, a segunda lei de Ohm, ela me diz ó, que a resistividade é o comprimento do fio sobre a área da sua secção transversal. Então, a resistividade ó, é esse número aqui. Ó. Então, vamos substituir lá. Ó, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 ohms, milímetro quadrado, dividido por metro, vezes o comprimento desse fio, que é 100 metros. 100, eu vou facilitar aqui, ó, eu vou colocar em potência de 10. Então, é 10 ao quadrado metros, né, dividido, né, pela área da secção transversal. Então, 0,40 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1 milímetros quadrados. Ó. Então, vou colocar aqui embaixo. Ó. 4 vezes 10 elevado a menos 1 milímetros quadrados. Agora, vamos operar isso aí. Primeiro, vamos ver se as unidades de medida aqui são condizentes. Ó. Então, esse milímetro quadrado aqui está multiplicando. Aqui embaixo tem ele dividindo. Ó. Eu posso cortá-los. Assim como eu posso cortar metro por metro. O que sobrou aqui? Ó? Ohm. Ohm é unidade de medida de resistência? É. Então, está tudo correto. Eu não preciso transformar nada. Basta agora efetuar o cálculo matemático. Tá? Então, aqui em cima eu vou ter, né? Vamos colocar aqui, vamos repetir aqui em cima. 5 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos os expoentes, ó, 10 a menos 2 vezes 10 elevado ao quadrado, vai ficar menos 2 com mais 2, isso aqui dá 0. E aqui embaixo, ó, eu tenho 4 vezes 10 a menos 1. Então, 4 vezes 10 a menos 1. Bom, 5 dividido por 4 vale 1,25 vezes aí essa potência que vai subir com o sinal do expoente trocado, vai ficar mais 1. Então, isso aqui vai me dar 12,5 ohms. Então, a resistência de 100 metros de fio valem 12,5 ohms. Então, a cada 100 metros desse fio, a resistência elétrica tem esse valor. Se for 1 quilômetro, né, são 1.000 metros, aí eu vou pegar esse número aqui e multiplicar por 1.000. Então, quanto mais comprido for o fio, né, quanto mais comprido for um fio, maior a sua resistência elétrica. Então, para compensar isso, eu tenho que diminuir a espessura. Então, os cabos transmissores de energia elétrica, né, eles saem lá de Itaipu e vêm até Brasília, são quilômetros, centenas de quilômetros de fio. Esses fios têm que ser bem espessos, bem grossos, para compensar essa distância. Por conta disso, que a concessionária, né, Itaipu, ela não vai mandar para Brasília 220 volts. Ela vai mandar muito mais do que isso. Tá? Porque parte dessa energia vai ser perdida no meio do caminho na forma de calor. Bom, então vamos aqui para um terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo aqui vai envolver conhecimentos lá do primeiro e do segundo ano. Então vamos lá. Uma resistência de 20 ohms, uma resistênciazinha R
de 20 ohms é imersa em 2 litros de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, a temperatura, vamos botar a temperatura inicial, de 20 graus Celsius. É submetido a uma tensão de 80 volts. Então, tem um DDP aqui de 80 volts ligado nessa resistência aí. Se essa resistência permanecer ligada durante 5 minutinhos, então vamos chamar aqui o tempo, né? Vou chamar T minúsculo para tempo, agora 5 minutos. Qual será a temperatura atingida pela água? Então, ele quer a temperatura final da água. Deu a densidade da água a 1 kg por litro, significa que a massa de água envolvida, se são 2 litros de água, usando a densidade, para cada 1 kg de água, aliás, para cada 1 litro de água, você tem 1 kg de água. Então, se eu tenho 2 litros de água, eu tenho 2 quilos de água. Bom, aqui é o seguinte, o que está acontecendo aqui nesse caso? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu vou fazer um desenho aqui só para ilustrar. Então, eu tenho aqui um recipiente, né, uma vasilha. Essa vasilha contém uma certa quantidade de água. E dentro dessa vasilha eu tenho um resistor. Uma resistênciazinha aqui, ó, ela está ligada aqui dentro. Ó. Ela está ligada a uma DDP de 80 volts. Então está aqui meu resistorzinho R. Então a minha água aqui está a temperatura inicial de 20 graus Celsius. E aqui dentro eu tenho 2 litros de água. Então esse resistor, ao ser atravessado pela corrente elétrica, ele vai aquecer, ele vai gerar uma certa quantidade de calor. Então ele vai dissipar uma potência. Eu preciso saber essa potência que ele vai dissipar aí. Então eu posso utilizar aqui, ó, que potência dissipada é DDP vezes corrente. Mas usando a primeira lei de Ohm, eu posso também concluir que a potência dissipada vai ser o quadrado da DDP pela resistência R. Ó. Eu só peguei a primeira lei de Ohm, isolei, no caso, vou isolar o I e substituir aqui. Ó, eu encontro isso aqui. Então vamos lá. Ó. A minha DDP é 80 volts. Então, vai ficar com 80 volts ao quadrado. E a resistência é 20 ohms. Então, resolvendo essa conta aqui, eu vou encontrar 320 watts. Então, esse resistor aqui ele vai dissipar na forma de calor 320 watts. E isso vai ficar ligado durante 5 minutinhos. Então, eu preciso saber o quanto de energia equivale esses 320 watts aqui durante 5 minutos. Aí eu vou utilizar aquela expressão que a gente já usou no exemplo anterior lá. Ó. A energia é o quê? É a potência vezes o intervalo de tempo. Então, a potência é 320 watts. O tempo é 5 minutos, mas eu tenho que passar para segundos. Né? Então, 5 minutinhos equivale a 300. Deixa eu arrumar aqui. Equivale a 300 segundos. Lembre-se, 1 minuto tem 60 segundos. Então, vai ficar 320 vezes 300. Aí eu vou encontrar isso aqui, vai me dar 96 mil joules. 96 mil joules. Essa é a energia que o resistor vai transferir para a água. Bom, só que lá do primeiro, lá eu preciso saber agora essa energia em calorias. Né? Então eu vou usar aqui, ó, uma caloria igual a 4 joules. Que calorias igual a 96 mil. Então basta eu pegar esse 96 mil aí e dividir por 4. Por que eu preciso de calorias? Vamos saber daqui a pouquinho. Então, isso aqui ó, é 24 mil calorias. Bom, veja que essa água vai receber essa energia aqui, essa quantidade de energia na forma de calor e vai fazer com que a temperatura da água suba de 20 graus até um certo valor. Essa energia ou calor que vai ser transferido do resistor para a água é a quantidade de calor necessária para aquecer a água. Aquecer é mudar a temperatura. Então aqui eu vou ter a quantidade de calor sensível, ó, MC delta θ. Por isso que eu precisava transformar isso aqui para calorias. Quantidade de calor e energia é a mesma coisa. A diferença é que a quantidade de calor a gente mede em calorias, energia normalmente a gente mede em joules. Então agora eu posso calcular a minha temperatura. A quantidade de calor aqui envolvida é as 24 mil calorias. Ó. Então vai ficar 24 mil igual a massa de água
que é 2 quilos ou ainda 2.000 gramas. Né? Eu tenho que colocar em gramas porque o calor específico da água está em gramas aqui. Ó. Então vai ficar a massa de água, que é 2.000 gramas, vezes o calor específico da água, que vale 1, vezes a variação de temperatura. Eu coloquei θ aqui, né? Mas vamos colocar T maiúsculo aqui. Que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 20 graus. Pronto, agora vamos resolver. Ó. Então, eu lembrei aqui do primeiro ano, quando eu encontrei essa fórmulazinha de energia e potência, e agora o segundo ano. Eu posso dividir por 1.000 os dois lados, né, para assumir com esse bando de zero aqui. Posso dividir por 2 também dos dois lados, mas eu vou deixar por enquanto assim quietinho. Então aqui vai ficar ó, 24, que é igual a 2, que multiplica T menos 20. Então posso dividir agora por 2 os dois lados. Então, eu divido aqui por 2, vai ficar 1. Se eu divido aqui por 2, vai ficar 12, né? Então, isso aqui vai ficar 12, que é igual a T menos 20. Então, a temperatura T será 12 mais 20, ou seja, a água vai aquecer até 32 graus Celsius. Pronto, resolvido meu problema. Esse resistorzinho aqui, ó, no salão de beleza, né, costuma ter ele. Algumas pessoas também usam em casa para aquecer a água. É um negócio que tem um cabo assim, normalmente de plástico, vai ter um cabo de energia aqui. E aqui embaixo ele tem um tubo de alumínio que enrola assim, ó, e sobe. O pessoal chama isso aqui de mergulhão. Aí você coloca ele numa vasilha que não seja de metal, né, com água, e liga na tomada. Aí ele vai e esquenta a água. Tá? É assim que funciona o mergulhão. Então veja bem, se eu pegar um resistorzinho de 20 ohms, colocar ele numa vasilha com 2 litros de água, e a água a 20 graus Celsius, eu ligar isso a 80 volts, esperar 5 minutinhos, eu vou ter a água com a temperatura de 32 graus Celsius. Quer dizer, eu vou aquecer a água com essa temperatura aí. Tá? Vamos ver se eu pego mais algum exemplo. Ver se tem mais algum exemplo. A resistividade elétrica do cobre. Bom, se é resistividade, é o Rho. Ela vale 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohms por metro. Calcular a resistência de um fio de cobre de comprimento igual a 0,5 metros e a área de seção transversal de 0,85 centímetros quadrados. Bom, como ele quer a resistência de um fio, e ele não me informa que esse fio está sendo ligado a energia, nada disso, só me dá as características do fio, então eu só posso utilizar aqui a segunda lei de Ohm. Ela me diz que a resistência de um fio é a resistividade vezes o comprimento desse fio sobre a área da secção transversal. Então vamos lá, ó. A resistividade, bom, aqui eu tenho ohms por metro, centímetros quadrados. Será que eu vou ter que transformar alguma coisa? Bom, eu tenho metro e centímetros quadrados. Não tem mais nada com centímetro quadrado aqui. Então eu vou ter que mexer aqui nesses centímetros quadrados, ó. Eu acho que é mais fácil, porque se eu colocar isso aqui em centímetros, eu vou ter que mexer aqui, e aqui vai ficar complicado. Então é mais fácil mexer isso aqui, ó. Mexer nessa área aqui, ó. Então essa área é 0,85 centímetros quadrados, ou ainda 0,85. Aliás, vamos mostrar aqui para vocês como é que a gente vai transformar isso aqui. Vamos dar uma pausazinha aqui só para fazer essa transformaçãozinha aqui, porque muita gente, às vezes, a pessoa esquece. Então ele tem uns centímetros quadrados. Então vamos colocar aqui, ó. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Então vamos fazer bem assim. Vamos colocar aqui uma divisãozinha, divisãozinha, divisãozinha. Só esse pedacinho. Veja que como eu tenho o termo quadrático aqui, ó, significa que são duas casas. Opa, deixa eu desligar essa regra. São duas casas em cada unidade, ó. São duas casas que eu tenho que preencher aqui, ó. Se fosse só metro linear, que é comprimento, aí era uma casa. Como é área, são duas casas. Se fosse volume, seriam 3 casas. Então eu tenho 0,85 centímetros quadrados. Então a minha vírgula, ela está aqui, ó. Então é 0,85 centímetros quadrados. A vírgula está aqui, ó. Então eu tenho que trazer essa vírgula para cá. Então eu tenho que colocar 0,85
Mas eu vou colocar de outra cor aqui. Então eu tenho que colocar aqui, ó, 0, aí eu preencho a casa de decímetro quadrado com 2 casas. Preencho completo aqui a casa de centímetros, né? E aí coloco 85 aqui, ó. Então, 0,85 centímetros quadrados é 0,0000085 metros quadrados. Ou ainda, eu posso escrever isso aqui como sendo 0,85 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá? Então, também posso fazer isso. Porque eu estou colocando a vírgula aqui. Ó. Então, eu estou andando 1, 2, 3, 4. Ó. Por isso que é menos 4 aqui em cima. Pronto, uma vez que eu transformei a área da seção transversal, agora eu posso substituir aqui, ó, e fazer os cálculos que são necessários lá. Então, a resistência R vai ser a resistividade. Eu vou colocar a unidade de medida aqui só para você ver que vai dar certo no final. Então, vai ficar 1,7 vezes 10 a menos 8. Aí, vou colocar aqui a unidade de medida, ó, ohms por metro, vezes o comprimento do fio, que é 0,5, né? Então, vamos colocar aqui 0,5, 0,5. 0,5 o quê? Metros dividido pela área da secção transversal, que é o 8, aliás, 0, né? 0,85 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, agora vamos primeiro operar aqui com as unidades de medida. Olha só, eu tenho metro vezes metro, vai dar metro quadrado. Então, esses 2 metros aqui, ó, vai embora com isso. O que sobrou? Somente o ohm, que é a unidade de medida de resistência. Então, agora é só efetuar a conta. Eu vou ter aqui, ó, 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 0,5 dividido aqui, ó, por 0,85 vezes 10 a menos 4. Então, 1,7 vezes meio vai dar 0,85. Vai ficar aqui, ó, com 0,85 vezes, ó, isso aqui vezes isso dá 0,85. Vezes 10 a menos 8, dividido aqui, ó, por 0,85 vezes 10 a menos 4. Então, a minha resistência do meu fio vai ser, bom, isso aqui, ó, dá 1, né? Aí, o que sobrou? Divisão de potência de mesma base, conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes, vai ficar menos 8 menos 4. Então, vai ficar menos 8 mais 4. Então, vai ficar menos 4 aqui, ó, ohms. Pronto, ó, encontrei a resistência de meio metro de um fio de cobre. Então veja que é um valorzinho, ó, claro que para o cobre, né? É um valorzinho bem pequenininho, né? Vai ser 0,1234 ohms. Bem pequenininho, né? E tem que ser, porque se a resistência do fio for muito grande, ele vai causar um certo aquecimento aí. Um chuveiro elétrico de resistência 10 ohms. Então, a resistência do chuveiro vale 10 ohms. Foi construído para trabalhar sobre a DDP de 110 volts. Para adaptá-lo ao uso em 220 volts, mantendo a mesma potência, então, a potência aqui, ó, ela não vai mudar, ela é constante. Né? O que vai mudar vai ser a DDP. A DDP vai passar para 220 volts. Mantendo a mesma potência para o aquecimento da água, deve substituir a resistência R por outra de... Bom, então eu preciso calcular no novo o resistor quando a DDP for 220 volts. Então, como eu vou manter a potência constante, eu preciso primeiro saber a potência, né? A potência que eu vou utilizar. Então, vamos lá, ó. A potência, ela pode ser escrita como U ao quadrado sobre R. Então, com 110 volts, então vamos descobrir a potência que esse chuveiro vai
dissipar na forma de calor. Então, vou ter 110 ao quadrado dividido por 10 ohms. Então, 110 elevado ao quadrado dá 12.100. Então, eu tenho 12.100 dividido por 10 ohms. Isso aqui me dá 1.210 watts. Então, essa daqui é a potência que o chuveiro vai ter que dissipar na forma de calor. Quando eu mudar a DDP para 220 volts, ele vai ter que continuar dissipando essa potência aqui. Ó. Então, eu quero saber a resistência quando for 220. Ó. Então, a resistência pode ser calculada como sendo U ao quadrado sobre P. Ó. Então, a DDP agora é 220 volts. Vai ficar 220 ao quadrado dividido pela potência, que é 1.210 watts. Então, 220 volts ao quadrado dá 48.400. Então, vai ficar com 48.400 dividido aqui por 1.210. 48.400 dividido por 1.210 dá 40. Me dá uma resistência de 40 ohms. Então, para eu poder ligar esse chuveiro, adaptá-lo, né, para 220 volts, eu tenho que trocar o resistor, um resistor de 40 ohms. Aí eu poderei ligá-lo, né, em 220 e ele vai dissipar a mesma potência de 1.200 watts que ele dissipava em 110 volts. Se uma lâmpada de potência 100 watts, então a potência agora é 100 watts, permanecer ligada durante 5 horas por dia, 5 horas dia, ao fim de 30 dias, o consumo de energia elétrica correspondente será de... Bom, se ela fica 5 horas por dia e ela consome 100 watts, vamos ver a energia que isso se refere. Então, a energia aqui agora, nesse caso, quilowatt-hora, é a potência dividido por 1.000 vezes o tempo em horas. Então, vamos calcular que a energia que ela consome durante um dia. Então, vai ficar 100 watts dividido por 1.000, aí eu transformo em quilowatt, né? E multiplico por um dia, ela fica 5 horas ligada. Então, vai multiplicar por 5. Eu posso dividir isso aqui. Vamos ver 5 dividido por 10 dá 0,5 kW. 0,5 kWh. Bom, então vamos lá, uma regrinha de 3 simples. Ó. Ela consome 0,5 kWh em um dia. Então, ó, em 30 dias, ela vai consumir 30 vezes 0,5, ela vai consumir 15 kWh. Qual a intensidade de corrente elétrica que atravessa o filamento de uma lâmpada de incandescência de 120 volts e 60 watts? Qual a resistência do filamento? Então, a DDP dessa lâmpada é 120 volts e a potência 60 watts. Bom, potência, na forma mais geral possível, é DDP vezes corrente. Então, daqui eu posso tirar que a corrente é a razão entre a DDP, entre a potência e a DDP. Então, a potência é 60 watts, a DDP 120 volts. Então, eu vou ter 60 dividido por 120, me dá uma corrente de 0,5 amperes. Então, já encontrei aqui a corrente que circula na lâmpada. Agora, ele quer a resistência do filamento. Ora, do exercício anterior, nós vimos que potência também é DDP ao quadrado por resistência. Então, a resistência vai ser a DDP ao quadrado
pela potência. Então, a DDP aqui no caso é 120 volts. Então, vou ter 120 elevado ao quadrado, dividido pela potência, que é 60 watts. Com 120 ao quadrado, dá 14.400. Então, dá 14.400 dividido por 60. Então, isso aqui me dá uma resistência de 240 ohms. Então, a resistência dessa lâmpada tem 240 ohms aí. Então, a corrente é 0,5 e a resistência é 240 ohms. Uma corrente elétrica de intensidade 11,2 microamperes percorre um condutor metálico. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O tipo e o número de partículas carregadas que atravessam a secção transversal desse condutor por segundo são... Olha só, corrente elétrica, ela vale 11,2 microamperes. Então, isso aqui é 11,2 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. E a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, observa que a corrente elétrica é a quantidade de carga pelo tempo gasto para essa carga atravessar o condutor. Por outro lado, a quantidade de carga vale o número de elétrons, ou de prótons, né, número de portador de carga, vezes a carga elementar. Então, o que ele está querendo aqui, na verdade, é esse N aqui, ó. Então, juntando essas duas equações, eu posso escrever que a corrente I vai ser igual a N vezes E dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo aqui, ó. Então, o número de cargas vai ser N, que é igual a corrente vezes o tempo dividido pela carga elementar. Aqui no enunciado, ele diz o seguinte, ó, ele quer saber o número de partículas carregadas e o tipo, né, que atravessa uma seção transversal desse condutor por segundo. Então, o nosso tempo aqui é 1 segundo. Então, o número de cargas, portador de carga, vai ser a corrente, que vale 11,2 vezes 10 a menos 6, vezes o tempo, que é 1 segundo, dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 11,2 dividido por 1,6, isso aqui dá 7. E aqui eu tenho a divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 6 menos 19. Isso aí me dá 13. Então dá 7 vezes 10 a 13. Agora o que são? Prótons ou elétrons? Bom, quem se movimenta são os elétrons, né? Os prótons estão presos lá no núcleo, né? Então, nesse caso em particular aqui, essas cargas são elétrons.